Coragem para vencer. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 32 e 33. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma das virtudes mais importantes da vida cristã é a coragem, ou o ânimo em persistir em nossas convicções para vencer. Para ilustrar a importância do ânimo e da coragem, conto-lhes uma história verídica de um soldado americano de nome Desmond Doss, que tinha o desejo de ser médico e se alistou voluntariamente para defender seu país na Segunda Guerra Mundial. Por causa de suas convicções cristãs, o jovem se recusa a matar ou mesmo a carregar uma arma. O seu propósito era apenas salvar vidas. O inimigo de Desmond não se tratava apenas dos ataques do país inimigo, mas também do desrespeito dos colegas e da corporação. Muitos o acusavam de covarde, de um traidor da pátria. No entanto, apesar das adversidades, Desmond se torna um herói na Batalha de Okinawa, no Japão. Sozinho ele consegue salvar 75 de seus companheiros lá na linha de frente, sob forte ataque do inimigo. Após a guerra, Desmond foi condecorado com uma medalha de honra, mesmo sem pegar em armas. A palavra grega para descrever coragem é tarseu, que no seu sentido original significa tomar coragem ou tomar ânimo. É o mesmo que dizer não tenha medo ou tenha disposição em superar o medo. Já o termo ânimo no grego é a palavra eutumeu, que significa animar-se, alegrar-se, estar satisfeito, estar num bom estado de ânimo, estar feliz, estar de boa disposição. Jesus estava prestes a enfrentar o seu grande medo do sofrimento na cruz. Porém, o seu ânimo em obedecer a Deus era maior. Lucas 22, 42. O ânimo e a coragem de Jesus se tornariam o maior exemplo a ser seguido pelos seus discípulos, porque eles precisavam também estar preparados para enfrentar as suas próprias aflições, para se tornarem vencedores como o seu mestre. Os princípios para ser um vencedor na fé. Primeiro, saiba a verdade. Procure conhecer a verdade. O relacionamento de Jesus com seus discípulos foi de extrema verdade e sinceridade. O amor do Senhor por eles era de fazê-los preparados para as circunstâncias adversas que estavam por vir. Entre as prioridades do Senhor era de preparar os corações de seus discípulos para a sua partida iminente. Após o seu sacrifício na cruz, o Senhor retornaria para a sua glória junto ao Pai. E depois de sua partida, os discípulos precisariam continuar fiéis ao chamado do Evangelho, pregando a mensagem da salvação, independente das circunstâncias. Jesus não ocultou a verdade sobre o futuro dos cristãos. O Senhor disse tudo o que era necessário para que eles pudessem enfrentar todas as coisas com coragem e determinação em seus corações. A coragem pode ser desenvolvida em nossa vida cristã ou em nosso chamado ministerial quando conhecemos as realidades e desafios que enfrentaremos. Os problemas surgirão, isto é fato. Porém, precisamos passar pelas provações junto com Deus. Não podemos abandonar a fé. Deus não se agrada de quem retrocede. Meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O segundo princípio para ser um vencedor na fé é busque sempre a paz em Cristo Jesus.
Esta paz que encontramos em Cristo é muito diferente da que há no mundo. Muitas vezes a paz do mundo é apenas a ausência de conflitos ou a estabilidade política e econômica, ou é o controle material e financeiro das nossas vidas. Mas no mundo espiritual, é possível estarmos passando por situações difíceis e conflitantes e mesmo assim estarmos em paz com o Senhor. A paz em Cristo é quando depositamos a nossa confiança em Deus, porque compreendemos que a nossa vida depende do seu poder e graça sobre nós. Mesmo quando os problemas do mundo nos cercam, estaremos em paz com a nossa consciência, pois a nossa paz em Cristo nos impede que sejamos corrompidos em nossa fé e nos faz compromissados na obediência aos seus mandamentos. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que nós busquemos a paz em Cristo, confiando no poder de Deus para nos livrar dos problemas. Terceiro princípio para ser um vitorioso na fé. Tenha a fé de que não estamos sozinhos. Precisamos confiar na fidelidade do Senhor. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Neste versículo citado, Jesus estava preparando corações dos seus discípulos para a partida, dizendo que aquele mundo religioso daquela época, as autoridades romanas, assim como os escribas e fariseus, eles estavam comemorando a suposta derrota de Cristo na cruz. O que para eles seria um fim de uma seita, o fim de um movimento cristão e que não mais ameaçaria a autoridade deles. E que o mundo daquela época estava se alegrando naquele momento. Só que isto iria passar. Depois da ressurreição, os discípulos de Jesus, os verdadeiros seguidores de Cristo, iriam se alegrar com a vitória do nosso Mestre. A fidelidade a Deus é a garantia que temos de que sairemos vitoriosos em meio a qualquer batalha espiritual. Jesus foi abandonado pelos seus, porém não foi abandonado pelo Pai. Um pai não abandona o seu filho. Se vivermos como filhos obedientes e fiéis, tudo que é da vontade do Senhor nos será concedido. Isto é uma promessa para os fiéis. Além do mais, os discípulos de Cristo receberiam o ajudador, o consolador, o Espírito Santo, enviado pelo Pai por intermédio de Cristo, para conduzir os seus discípulos a toda a verdade. E fariam lembrá-los de tudo o que o Senhor lhes havia ensinado. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Os sofrimentos e as dificuldades não são para sempre. A nossa maior alegria, mais cedo ou mais tarde, virá. Por isso temos que tomar ânimo para alcançá-la. Deus proporcionou todas as condições necessárias para sermos vitoriosos. E não estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo na nossa vida. Temos Deus na nossa vida. Quarto princípio para ser um vencedor. Decida estar ao lado do vencedor Jesus. Jesus disse: Eu venci o mundo. Esta é uma afirmação categórica, ou seja, sem sombra de dúvidas. Jesus venceu. De qual lado queremos estar? Do lado do vencedor ou do lado do derrotado? Nem sempre é fácil ter coragem, porém é a decisão mais importante em nossa fidelidade cristã. Os próprios apóstolos, antes da prisão e crucificação de Cristo, fraquejaram e não tiveram a coragem de estar ao lado de Jesus.
Todos o abandonaram por medo de sofrerem alguma consequência. Pedro o negou 3 vezes, e os demais apóstolos foram dispersos, como Cristo havia dito. Um exemplo disso, Mateus 26, versículo 56. Contudo, após a sua ressurreição, muitos dos seus seguidores se redimiram e foram vitoriosos e corajosos na fé, não abandonando o Senhor nem mesmo diante da própria morte. Vamos citar alguns exemplos de servos corajosos que entregaram suas vidas por causa de Cristo. Estevão foi o primeiro mártir de Cristo. Foi apedrejado até a morte e imitou o Mestre Jesus, até mesmo nas palavras, além da própria ação, da própria vida. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60 diz: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Segundo a tradição, o apóstolo Paulo foi decapitado em Roma a mando do imperador Nero. Porém, o legado que deixou pelo Evangelho é o cumprimento das palavras de Jesus sobre as grandes obras que fariam até maiores do que o próprio Mestre. João 14,12 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Pedro, o mesmo que negou Jesus 3 vezes, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, porque considerava-se indigno de morrer de modo semelhante ao Senhor. João, o autor do livro de Apocalipse, teria sido jogado em um caldeirão com óleo fervente na ilha de Patmos e teria saído ileso desse ataque. E depois teria morrido em Éfeso, aproximadamente com 100 anos de idade, por motivos naturais. Timóteo foi espancado a pedradas e pauladas quando pregou em meio à multidão, denunciando as práticas idólatras à deusa Diana na cidade de Éfeso. Esses são alguns exemplos, existem muitos outros. Mas o que há de comum entre estes homens? Todos eles tiveram o bom ânimo, venceram os seus próprios medos, venceram o mundo, assim como o seu mestre. E então, irmãos, o que hoje nos atemoriza? Quando somos forçados no trabalho a mentir? Quando somos tentados a sonegar impostos? Quando no trabalho temos receio de sermos envergonhados ou humilhados por causa da nossa fé? Quando somos surpreendidos em nossos pecados e por vergonha temos medo de confessá-los? Quando somos pressionados a nos posicionar sobre algum tema ideológico e polêmico? E de qual lado nós ficamos? Qual a decisão que nós tomamos? Temos sido corajosos ou temos deixado os nossos temores silenciar a nossa fé? Temos que pedir a Deus a direção do Espírito para que tenhamos o bom ânimo de vencer o mundo, de vencer os nossos próprios desejos e já não temos vergonha de sermos chamados cristãos ou servos de Cristo. Conclusão: Jesus não conhece a derrota. Mesmo esvaziando-se da sua glória, tornou-se homem como nós e não cedeu às tentações ao inimigo. Mateus 4, de 1 a 11. Não fraquejou diante das ameaças dos escribas e fariseus. Não se desviou do propósito principal ao vir a este mundo para morrer na cruz e nos salvar. Mesmo injustiçado, não deixou de amar até mesmo seus próprios inimigos. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inimigo e ressuscitou ao terceiro dia,
e está à destra do Pai e intercede por todos nós. Portanto, amados, em meio às dúvidas, Jesus nos mostra toda a verdade para não sermos surpreendidos em meio às lutas. A paz de Cristo protege a nossa mente e coração, nos capacitando a sermos fiéis nos bons e maus momentos. O vitorioso Jesus quer que sejamos mais do que vencedores junto com Ele, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Podemos então nos aproximar do Senhor com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 15 e 16. E assim, obtemos a coragem necessária para vencer o mal e os nossos medos e também o inimigo. Encorajamento final. Somos mais do que vencedores. Romanos 8, 37 e 39 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presentes, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vivamos como mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós sejamos todos a Jesus leais e a seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão com valor, com valor.